Colegas, como sabem, nós fazemos parte do secretariado da UGT. Integramos-lo porque somos sócios fundadores da antiga Carta Aberta e que depois virou UGT, e como sócios que somos fundadores temos que defender os valores que já então imperavam. Estivemos na primeira linha de ataque à unicidade sindical. Como sabem, em 25 de Abril, o Partido Comunista Português, que era o que estava mais organizado na área laboral, assaltou os sindicatos. O termo certo é assalto. Foi um autêntico assalto aos sindicatos. Com os militantes que tinha, virou o sinal dos sindicatos que estavam virados para a direita, mudou-lhes a seta e pô-la virada para a esquerda. Com as mesmas pessoas, com as mesmas situações e, em alguns casos, mais agressivos, de pessoas mais afetas ao regime de posto. Em alguns casos desses, ocuparam mesmo as instalações e aquilo que lá estavam em termos de sindicato. Acontece que o único onde nós temos a certeza que esta técnica falhou foi o Sindicato dos Enfermeiros da Zona Norte, na altura do Distrito do Porto, e hoje Sindicato dos Enfermeiros, SE. Foi esse o único sindicato onde o PCP nunca entrou nem invadiu, embora tivesse feito uma tentativa através de um colega que depois se veio afiliar num partido do que os comunistas chamam de direita. Ora, aconteceu que foi graças a essa iniciativa que a enfermagem evoluiu rapidamente. Começamos pela promoção. Os ex-auxiliares da enfermagem, que eram os enfermeiros que existiam, numa proporção de um enfermeiro do curso geral para 10 auxiliares de enfermagem. Acabamos com essa assimetria, transformamos as escolas que os formavam em escolas do curso geral e depois fomos progredindo em ritmo acelerado. Chegamos a 1976, fizemos uma greve onde os enfermeiros subiram 5 letras no seu salário, invertendo a pirâmide. O vencimento da enfermeira superintendente passou para a enfermeira de segunda classe, portanto, do primeiro passou para o último, e, portanto, estas dinâmicas foram feitas, dado que, entretanto, o Partido Comunista Português também tinha sido afastado do Sindicato dos Enfermeiros, na altura que se chamava Sul-Ilhas e hoje é conhecido por SEP, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Entretanto, os anos foram passando, entramos em 80, em 80 entra a Leonor Beleza, ajudou-nos, de facto, a introduzir a enfermagem no sistema educativo nacional, que era uma coisa que não existia. Lembro que os diplomas de enfermagem eram homologados exatamente por uma tradição que havia na Direção-Geral da Assistência, que controlava o ensino da enfermagem, porque havia muitas escolas particulares, sobretudo ligadas a ordens religiosas, e, portanto, estes esquemas que nós temos e que tínhamos e que fomos resolvendo, fizeram com que também participássemos ativamente na defesa dos valores que a UGT tem ainda hoje. E esses valores começaram em 75, com a luta contra a unicidade sindical, ou seja, o Partido Comunista entendia que devia ser o único e que os sindicatos da Central Sindical, a CGTP, deviam ser os únicos, não devia haver mais ninguém a ocupar-se dos interesses dos trabalhadores, e fomos nós, com muitos outros, na altura, sindicatos bancários, professores, e sobretudo esses maioritários, que tomaram conta das rédeas do sistema e fizeram com que fosse publicada uma legislação que garantisse a pluralidade sindical no nosso país. E, portanto, a partir daí, isto entrou na lei sindical e agora há mecanismos que têm sido usados para dividir os enfermeiros, como todos os outros trabalhadores, porque a central sindical, o GT, tem subido, tem se afirmado, tem estado na primeira linha da defesa concreta dos interesses dos trabalhadores
Em contrapartida, a outra central sindical, a CGTP, preocupa-se mais com as estratégias políticas do Partido Comunista Português do que propriamente com o interesse real dos trabalhadores. Basta ver que foi através das estratégias erradas, para nós, dessa central, que muitas das indústrias desapareceram do nosso país, a última das quais ia sendo aquela empresa centenária da cerâmica de Valadares. E isto é uma coisa que não se faz no UGT. A UGT cria emprego, a UGT promove a confiança nos trabalhadores e nos patrões, porque é assim que se constrói. Mas não deixa de defender os interesses reais dos trabalhadores. Noutro ponto, podem contactar o nosso caderno reivindicativo para 2015-2016 e que não tem nada a ver com estas políticas, que é o governo quem sai, quem entra, quem está. Para nós, o governo que estiver terá que satisfazer as reivindicações que sejam justas e que fazem parte do nosso caderno reivindicativo. Houve aí um qui pro quo com umas declarações que o secretário-geral fez e que não passam daquilo a que se costuma dizer, que a montanha pariu um rato, ou seja, falsas questões, são não assunto. E como tal, por trás, nós sabemos que seria uma coroa ou uma cereja no bolo da rainha, é o GT aderir a certos esquemas malabaristas a que estamos a assistir neste momento, e quem é que manda, quem é que não manda, quem é que vai para o governo, quem é que sai, quem é que entra, quem é que tem o conjunto, quem é que não tem. Nós estamos à margem dessas discussões, mas não deixamos de não ter as nossas opiniões e poder manifestá-las, mas não é o que a central sindical defende. Eu ainda hoje nas declarações disse que a UGT seria um bom exemplo do entendimento parlamentar e não só da Assembleia da República para governar este país com estabilidade e com dignidade, minimizando aquelas fantochadas que a gente tem que ouvir e tem que engolir, porque enfim, aquilo entra-nos pela casa dentro, pelos ouvidos, pelos olhos, e temos que tolerar essas coisas quando se está à partida que há poucos políticos por vocação, mas há muitos que fazem da política o emprego. Se quiserem ter informações mais cabais e fundamentadas por um grande estudioso e filósofo que foi Max Weber, façam o favor de ler no meu blog A Política como Vocação. São 100 páginas que estão no meu blog, vale a pena lerem, que é para perceberem a diferença que há entre políticos por vocação e políticos por interesses, muitas vezes mesquinhos. Não tem nada a ver com os interesses do povo que os elegeu. E na UGT, felizmente, e hoje tivemos essa experiência, mais uma vez, o espírito que ele impera pode ser modelo até para formar governo e apoios parlamentares. Porque as duas tendências que informam a central sindical UGT são um exemplo construtivo de dignidade, de profissionalismo e de sindicalismo autêntico, onde os interesses dos trabalhadores estão acima das questões político-partidárias e muito acima das questões pessoais. Os dirigentes da UGT não ganham dinheiro com aquilo. As cotas que são pagas à UGT são para sustentar a máquina que é posta ao serviço do país à custa desse óbvio dos trabalhadores, porque é de lá que vem a cota. Mas os dirigentes da central, esses, não estão a ser pagos por essas cotas. Portanto, colegas, estejam atentos ao comportamento exemplar da UGT e, sobretudo, do seu secretário-geral, porque vale a pena seguir os bons exemplos neste momento em que temos alguma dificuldade de entendimento entre as pessoas e, sobretudo, entre os políticos.